Obrigado ao Dr. Davi Depine, novamente agradecendo à Escola da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que proporcionou também uma parte, material e alimentícia, do nosso evento. E passo a palavra aqui ao colega, professor titular de Direito Internacional Público da Faculdade de Direito, professor Paulo Borba Casella, que tem realizado ao longo dos anos também importante contribuição no estudo dos direitos humanos e possui, inclusive, coordena grupos de pesquisa, centro de excelência na proteção internacional dos direitos das minorias, e passo-lhe a palavra. Senhoras e senhores, muito bom dia a todos. Muito obrigado, presidente de mesa, professor André de Carvalho Ramos, os colegas integrantes da mesa, os colegas presentes. E este momento dos 50 anos da Convenção, é importante nós termos claro que mais do que nunca é preciso reafirmar no espaço da universidade pública a importância civilizacional de um avanço como esse. Como eu tive ocasião de apresentar em 4 universidades portuguesas no mês de outubro, sem nunca ter sido uma potência militar nem hegemônica, o Brasil conseguiu, ao longo das últimas décadas, consolidar credibilidade e visibilidade em 3 campos que eu destacaria no cenário internacional. A nossa forte tradição de alinhamento com o direito internacional e com a solução pacífica de controvérsias, que foi o mecanismo pelo qual as nossas questões de fronteiras e muitos outros incidentes internacionais ao longo da história do Brasil foram solucionados, quer mediante negociação e tratados, quer mediante casos de arbitragem internacional. Um segundo campo no qual o Brasil resgatou uma dívida e uma má reputação que tinha do período militar foi em relação aos direitos humanos. Foi somente depois da redemocratização e da Constituição de 1988 que o Brasil se alinhou com o sistema interamericano. Foi somente no início dos anos 90 que o Brasil ratificou os 2 pactos de direitos civis e políticos, de direitos econômicos, sociais e culturais da ONU, e se vinculou e passou a reconhecer a jurisdição da Corte Interamericana. Neste campo, também houve um resgate a ser feito em relação ao passado de descumprimento e de violações cometidas contra direitos fundamentais. E um terceiro campo no qual o Brasil consolidou a sua atuação internacional foi em relação ao direito internacional do meio ambiente. Nós tínhamos um legado ruim também do período militar. Ainda depois da Conferência de Estocolmo de 1972, causou uma certa surpresa no contexto internacional quando o Brasil se propôs sediar a Convenção das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a ECO 92 ou a Rio 92. A partir desse momento, o Brasil construiu a sua visibilidade e a sua credibilidade também em matéria de proteção internacional do meio ambiente. E ultimamente nós vemos esses 3 campos nos quais o Brasil tinha consolidado ao longo de décadas a sua visibilidade e a sua respeitabilidade colocados em risco e menosprezados. Nesses 3 campos de extrema relevância, isso tem acontecido nos últimos meses. Vemos um recrudescimento do discurso de violência, de intolerância com relação a minorias. Isso é muito preocupante e é exatamente num momento como esse, então, além de dizer quanto é importante celebrarmos esse avanço civilizacional que representa a institucionalização de um sistema interamericano de proteção dos direitos fundamentais, também refletirmos sobre quanto isso se mostra ameaçado e quanto é importante resgatar essa dimensão e essa fundamentação. Inclusive porque há uma perplexidade, e podemos aproveitar para conversar com o professor Lewandowski a respeito, quem sabe possa ser necessário recorrer ao
Poder Judiciário, na figura do Supremo Tribunal Federal, como o tribunal mais alto do país e corte constitucional do país, caso venham a ser levadas adiante ideias malucas como desvincular o Brasil da ONU ou do sistema interamericano, porque nós temos a previsão constitucional muito clara no sentido da vinculação do país por atos internacionais, como um ato complexo no qual a Constituição estipula que se faz mediante assinatura pelo Executivo, aprovação pelo Legislativo, o decreto legislativo e ratificação pelo Poder Executivo, que ao mesmo tempo comunica que o Brasil passa a estar vinculado por aquele instrumento no âmbito externo e manda publicar para perfazer o requisito da publicidade na ordem interna. Para a entrada em vigor de um vínculo internacional, o procedimento é claro, mas há quem entenda que para desvincular o Brasil basta a denúncia feita por ato administrativo. Então, esses avanços civilizacionais podem se ver colocados em xeque. E eu instaria, professor André Carvalho Ramos e todos os colegas participantes desse evento, além de pensarmos com a importância do que já foi feito, pensar o que pode ser discutido, estruturado e organizado para prevenir e, eventualmente, tomar medidas contra ideias malucas como essas que podem aparecer. Então, eu lembro com muita satisfação, professor Lewandowski, eu nenhum dos dois ainda era titular, o falecido professor Braz Araújo nos convidou, numa certa altura, para dar aulas para a cúpula da Polícia Militar do Estado de São Paulo sobre direitos humanos. E foi uma experiência muito interessante. O professor Lewandowski e eu, nós alternávamos as aulas, e numa ocasião, uma oficial, que era justamente para os oficiais que iam chegar à cúpula da Polícia Militar em seguida. Uma das perguntas que foram feitas é a liberdade de expressão e liberdade de locomoção. Quando um grupo bloqueia uma avenida de grande movimento, qual dos dois direitos a gente deve respeitar primeiro? A liberdade de locomoção ou a liberdade de expressão? Então, essas são facetas de diálogo que eu acho muito importante preservar. E que essa contribuição da universidade pública, no momento em que dizem que as universidades públicas questionam para que elas servem, e há quem nos chame de zebras gordas, é importante lembrar que a universidade tem um papel a cumprir e que é exatamente ao reafirmar o caráter civilizacional fundamental da proteção dos direitos fundamentais. Eu gostaria muito de poder participar de todo o dia, mas quando eu recebi o convite eu já tinha uma banca que começa às 10 horas e vou precisar me ausentar pelo menos durante o período dessa banca examinadora. Mas acho uma iniciativa que, além da oportunidade acadêmica, também precisa ser lembrada, professor André e todos os colegas, como um momento de importância de reafirmar a proteção internacional dos direitos fundamentais e o papel da proteção internacional justamente quando há derivas autoritárias nos planos nacionais. Muito obrigado.